A guerra entre a Ucrânia e a Rússia continua, uma guerra que começou desde 24 de fevereiro de 2022, mas aqui foi feita uma projeção de quais seriam os 6 cenários para o fim dessa guerra. Antes disso, eu só gostaria de ver com vocês aqui a situação na guerra, olha lá. Isso aqui é um mapa que traz, não podemos dizer em tempo real, mas é quase em tempo real, a situação da guerra na Ucrânia, os vários locais onde estão tendo ataque. Podemos dizer aqui que as partes em vermelho são as partes em que a Rússia tem dominado praticamente essa região. A ofensiva, ela não vai muito além disso, nem a Rússia consegue avançar muito além disso aqui mais para dentro do território da Ucrânia, e nem os ucranianos conseguem tomar esse território. Ou seja, praticamente a Rússia, ela tem controlado 20% do território ucraniano. E aí o que estão fazendo os ucranianos? Estão atacando parte do território russo aqui na fronteira com a Ucrânia. Se a gente clica em cada um desses aqui, ó, aqui por exemplo, ó, vai colocar, ó, a fumaça se eleva em Chernihiv depois do ataque com drones. E assim eles vão colocando. Então teve um ataque com drones aqui. Aqui, ó, mais na região mais conflituosa. A aviação, um dia atrás, a aviação levou a cabo ataques aéreos na região de Zalestine, e bota várias regiões aqui, segundo informações do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Depois, colocamos aqui, ó, ontem houve enfrentamentos na direção de Prokhorovsk e outras direções aqui da Força Armada, teve ataque entre eles. Então, essa situação lá, uma hora a guerra vai terminar. Quando? Não sabemos. O Trump prometeu, mas até agora não conseguiu realmente chegar a nenhum resultado. O Putin vai lá, engambela o Trump e continua atacando com tudo a Ucrânia. E aí o pessoal aqui do El Orden Mundial, que vocês já sabem que eu gosto desse site aqui em espanhol, é muito interessante, eu botei o Google para fazer uma tradução dele, qualquer coisa a gente olha no original ali mesmo. Mas assim, ó, eles vêm dizendo que existem 6 cenários para o fim dessa guerra, ou seja, o que acontecerá quando a guerra terminar ou quando, digamos, chegue a alguma resolução. Qual seria o primeiro cenário? Seria de uma vitória e uma paz sustentável. Nessa situação, temos que o Estado de Direito internacional prevalece e a Ucrânia não tem restrições à sua soberania. E esse cenário, segundo eles, é o mais desejável, mas também o mais improvável. Por quê? Vamos tentar entender aqui, ó. Esse cenário seria o futuro desejado pelos ucranianos, que aconteceria o quê? O agressor, a Rússia, seria punida, a vida normal seria restaurada na Ucrânia, os processos de integração europeia com a Ucrânia, eles voltariam com tudo, existiria uma recuperação da economia na Ucrânia. Isso também seria possível com uma liderança política ocidental consolidada, sem aumentar o atual apoio da China à Rússia. Será que não? A China já disse à Rússia que eles têm uma aliança eterna e inquebrantável. E neste caso, o principal objetivo estratégico da Rússia fracassaria, o seu comportamento imperialista seria condenado, as sanções ocidentais contra Moscou tornariam a continuação da guerra impossível, coisa que até agora não tem adiantado muito, por mais sanções que tem colocado os Estados Unidos e a União Europeia, a Rússia continua com tudo na guerra. E profundas transformações políticas teriam início no país, ou seja, na Rússia. Realmente é um cenário muito improvável. Bom, também coloca aqui que haveria garantias de segurança e o poder das forças armadas ucranianas garantiriam que a guerra não pudesse ser retomada. Como que as forças armadas da Ucrânia conseguiriam assegurar isso? Somente se eles conseguirem dizimar o exército russo nessa guerra, coisa que não vai acontecer. E Kiev também desempenharia um papel importante na segurança da Europa.
Então essa situação aqui é muito difícil de acontecer. Eles botam que daí o PIB cresceria de 5 a 7% ao ano, e afinal eles se integrariam à União Europeia, tal. Um cenário praticamente impossível. Vamos lá para o cenário 2. Nossa, hoje eu tô com a garganta que tá triste aqui. Vamos lá, cenário 2. Prevalece a nível internacional o Estado de Direito, porém a Ucrânia tem uma soberania limitada. É um cenário que eles entendem mais provável, e eles vão colocar assim 3 variantes desse cenário. Vamos lá de forma geral. Eles colocam que a Rússia faria concessões parciais, assim como a Ucrânia, e isso aumentaria a possibilidade de uma guerra mundial. Isso daqui que eu fiquei na dúvida, por quê? Aumentaria a probabilidade de uma guerra mundial. Então, no entanto, a Ucrânia manteria sua influência e sua capacidade de impedir novas agressões em geral. O caso finlandês aqui da Guerra do Inverno de 1939 a 1940 é um excelente precedente. Um acordo ruim, essa aqui a ideia geral que eles botaram o nome para esse cenário, seria um mau negócio. Um acordo ruim manteria a condição formal do Estado da Ucrânia, ou seja, a Ucrânia continuaria, cadê aqui? A Ucrânia continuaria sendo todo esse território aqui. Vai desde a Crimeia, sobe, e tudo isso aqui continuaria sendo da Ucrânia. Porém, seria só em um aspecto formal, porque na prática já não seria, manteria a Rússia dominando certos territórios. Aqui, com limitações à soberania externa. Aqui, isso poderia assumir diversas formas, cada um com uma consequência distinta. Então vamos ver as 3 diferentes formas que eles colocariam que poderia gerar esse mau negócio. Um acordo difícil e ruim, com capitulação forçada, no qual um tratado de paz formal mediado pelos Estados Unidos reconheceria a linha de batalha como uma nova fronteira estatal. Voltando novamente. Então, aqui nessa situação, essa linha faz com que essa parte leste aqui da Ucrânia, esse sudeste da Ucrânia e o sul aqui da Ucrânia, fariam parte então da Rússia juntamente com a Crimeia. Ficariam para a Rússia. Por mais que formalmente seriam da Ucrânia, mas todo mundo aceitaria de que ficou para eles mesmo. O que mais? E aceitaria as demandas russas de retirada da OTAN, de nunca entrar para a OTAN, bem como o retorno de organizações políticas, culturais e religiosas russas e da mídia russa à Ucrânia. Isso daqui eu acho difícil para a Ucrânia aceitar. Até ali dos territórios eu acho mais fácil. Agora, disso daí, de voltar essa força cultural e midiática à Ucrânia, seria difícil. Então, no outro cenário, seria um acordo fraco. E fraco? Por que você coloca fraco? É um acordo fraco no qual nós teríamos um conflito congelado. E com isso, um cessar-fogo poderia congelar as hostilidades, mantendo a linha de controle de fato sem reconhecimento formal. Então, a linha continua ali, que a gente viu. A Ucrânia prometeria não tentar recapturar militarmente seus territórios, mas não abriria mão de sua soberania sem restrições às forças armadas do Estado e sem o retorno das organizações russas à Ucrânia. Então, esse daqui seria o cenário anterior, porém, mantém o que cada um conquistou com a guerra, mantém o que cada um conquistou ali com a guerra, cada um fica com essa parte. O governo da Ucrânia aceita de que ele não vai poder mandar em 20% do seu território, mas também não tem essa ideia de que organizações culturais, religiosas da Rússia vão poder voltar para a Ucrânia. Esse daqui eu acho o mais provável de todos. Depois temos aí um acordo mal gerido e a paz descentralizada. O que seria esse aqui? Esse daqui implicaria um plano de integração faseado para os territórios temporariamente ocupados do leste e do sul da Ucrânia, exceto a Crimeia, juntamente com garantias de segurança e supervisão internacional,
a Crimeia permaneceria temporalmente sem solução e não haveria um caminho claro para a OTAN, mas os laços bilaterais seriam fortalecidos. Acho difícil, porque estamos falando de que a Rússia aceitaria devolver esses territórios aqui do Donetsk totalmente para a Ucrânia, e eu acho bem pouco provável, até porque parte das reivindicações russas é justamente que Lugansk e Donetsk fizeram plebiscitos e eles querem ser independentes e querem se juntar à Rússia porque aqui tem população russa, tudo isso daí. Então, eu acho difícil a Rússia abandonar esses territórios. Logo, na posição 2, no cenário 2, que eu acho bastante provável, que eles chamam de um mau negócio. O mau negócio seria esse daqui, ó. O 2, congelar o conflito onde está e aí ficaria aquilo ali, numa situação de Coreia do Norte e Coreia do Sul. E aí nós vamos para outro cenário, o cenário 3, que seria o de se repetir o que aconteceu em 1917 e em 1921, no qual ainda prevalece o Estado de Direito Internacional, com a Ucrânia perdendo a sua soberania. Cenário que também é improvável de longo prazo, mas a ideia é justamente que, assim como a Ucrânia em 1917 e 1921 se sacrificou, foi integrada ao Império Russo, foi integrada à União Soviética, aqui ela aceitaria sua derrota militar e praticamente a Rússia tomaria boa parte do seu território e controlaria a região e botaria um líder títere, marionete, no seu governo. Também eu acho que nem a União Europeia nem os Estados Unidos aceitariam essa situação, muito menos os ucranianos. Cenário 4. As abelhas derrotam o urso. Agora nós passamos para uma situação internacional onde a força prevalece e a Ucrânia recupera soberania irrestrita. Nesse cenário, que para ele seria o mais desejável para os ucranianos, seria o segundo mais desejável, né, além daquele primeiro, que tudo daria certo para a Ucrânia, ela tem uma probabilidade média e é instável. Então vamos ver o que aconteceria. Nesse cenário, a Ucrânia seria capaz de alavancar suas próprias capacidades, incluindo o potencial inovador de uma sociedade democrática. Bom, a Ucrânia não está tão democrática assim. E as alianças europeias, a coalizão dos dispostos, além de fraquezas da Rússia, principalmente na esfera econômica e tal. A ameaça direta à Rússia forçaria a Europa a se consolidar, Kiev se tornaria um ator crucial no quadro da segurança da Europa, o fosso, a separação entre os Estados Unidos e a União Europeia aumentaria como resultado desses eventos, os territórios ocupados se tornariam uma zona cinzenta temporária, com algumas partes desocupadas por meios militares ou devido à retirada da Rússia. A Rússia se retirar? Consequentemente, um regime jurídico transitório seria imposto nessas circunstâncias. A navegação também seria restaurada no Mar Negro, mas continuaria a enfrentar ameaças. Seria quase uma situação de cessar-fogo, mas com a União Europeia pressionando a Rússia a se retirar e a Rússia ia se retirando aos poucos. E aqui eles colocam a Ucrânia teria avanços tanto democráticos quanto autocráticos, o populismo militar cresceria enquanto a tensão social e a polarização seriam possíveis, tudo. Me parece bastante improvável essa questão da Rússia se retirar por pressão da União Europeia. Vamos lá, cenário 5 é o cenário do equilíbrio instável. A força predomina então a nível internacional e a soberania da Ucrânia é limitada pela força. Essa aqui eles colocam que é um cenário estável, mas de probabilidade média. Vamos ver o que diz. Um precedente poderia ser, então, o cenário poderia mudar para uma direção ou outra, dependendo do desenvolvimento de eventos mundiais. Um precedente poderia ser o Estado cosaco ucraniano do início da era moderna. Neste cenário, seria possível se a Ucrânia fosse forçada a reconhecer as demandas da Rússia. Então, ela reconheceria as demandas, incluindo o abandono dos territórios ocupados, a adesão à OTAN, e também haveria limites à ajuda militar e externa, e as organizações russas retornariam à esfera política, cultural e religiosa. Eu acho que esse cenário seria possível em parte.
digamos, um acordo aqui para que esses territórios que a Rússia tomou ficasse para ela e que aceitasse com que os restantes dos territórios da Ucrânia fizessem parte da OTAN. Talvez seria possível de conseguir isso, mas é difícil. É difícil porque não creio que a Rússia aceitaria a OTAN, o restante da Ucrânia fazendo parte da OTAN. E nem a Ucrânia aceitaria que as organizações russas voltariam a atuar na Ucrânia com tanta força. É o segundo para mim mais provável, depois do 2-2, né, como a gente viu, cadê o 2-2? Aqui, ó, 2-2. Esse para mim aqui é o 2-2, um mau negócio com um conflito congelado seria o mais provável. E esse aqui seria o segundo mais provável, mas tirando algumas coisas, como essa questão aqui do retorno dessas organizações. Talvez aqui o que mais seria possível seria o abandono dos territórios pela Ucrânia e a adesão da Ucrânia à OTAN. E por último, o último cenário seria a expansão do terror, no qual a força prevalece internacionalmente, a Ucrânia perde a sua soberania. É o pior cenário a longo prazo, embora improvável. Nesse cenário, a Ucrânia teria sido derrotada, no entanto, haveria esperança de recuperação. Um precedente muito próximo poderia ser dos países bálticos. Após a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia seria absorvida pelo Império Russo, mas isso não seria reconhecido pela comunidade internacional. A ocupação completa significaria a chegada da política totalitária russa, colonização, absorção, russificação, militarização, repressão e vigilância. O governo ucraniano operaria no exílio, enquanto os movimentos de guerrilha continuariam a luta e a cultura nacional seria preservada na diáspora. Os ucranianos serviriam em massa em campanhas militares privadas ao redor do mundo. Isso aqui é improvável, porque com tanto de dinheiro que está colocando a União Europeia e os Estados Unidos, o tanto de arma e treinamento que também estão dando lá e todo esse tempo investindo, eles não vão querer perder tudo isso aí para deixar a Ucrânia nas mãos da Rússia. É improvável? É improvável, mas pode acontecer? Pode acontecer. Nada é impossível também. Porém, não creio que é um cenário realmente que vá mais adiante. E aí, o que você acha? Qual desses 6 cenários é mais plausível de acontecer lá quando finalizar essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Eu acho que é o cenário 2. Um mau negócio, cada um fica com os territórios tomados, como a gente viu aqui, e existe um cessar-fogo praticamente dividindo a Ucrânia em uma situação de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aqui seria uma Ucrânia do leste e uma Ucrânia do oeste. Praticamente isso é o que vai acontecer. Mas pode ser que não, né? Coloque aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. E aqui eu sou o professor Gessé Santiago, da Escola de Filosofia Política, onde fazemos análise da política nacional e internacional, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.